Hoje a gente vai falar sobre magnésio, sobre a suplementação, alimentos ricos em magnésio e a função do magnésio na alimentação. Bom, então vamos esperar só mais um minutinho para ver se mais participantes se juntam a nós hoje, tá bem? Enquanto isso, deixa eu falar algumas coisinhas que são relevantes para vocês. No Zoom existe uma área que você pode perguntar, fazer perguntas, o chat box. Por favor, faça suas perguntas, a gente vai estar respondendo, eu vou estar respondendo no final todas as perguntas que vocês tiverem sobre o magnésio. E se vocês tiverem algum comentário para fazer também, fiquem à vontade para responder através do chat. Essa apresentação está sendo gravada, ela vai ser arquivada no nosso canal do YouTube, tá certo? Então vai estar no YouTube. Você, se gostou da apresentação, quiser revisar algum conteúdo, pode ir até o YouTube. E também existem outras apresentações pré-gravadas lá no YouTube sobre alimentação, nutrição, em português e em inglês também, tá bom? Então, deixa eu ver que horas são. São 2:02, então acho que tá bom da gente começar. Então, bem-vindo a todos. Meu nome é Daniela, eu sou uma nutricionista registrada, eu trabalho para o Hamilton Family Health Team, que é uma organização de saúde multidisciplinar que tem nutricionistas, médicos, farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas, e a gente está incentivando esses webinars para divulgar informações. Esses webinars, a gente começou a fazer esses webinars durante o Covid, e os webinars é uma forma de atingir uma população maior. Felizmente, nós temos uma população larga de pessoas que falam português em Hamilton, e Hamilton português é a segunda língua mais falada em Hamilton. Então, a gente está com essa iniciativa também de promover alguns webinars em português, tá bom? Então, espero que vocês gostem da apresentação de hoje e fiquem à vontade para participar, escrevendo as perguntas se vocês tiverem alguma pergunta, tá bem? Então, essa é a nossa agenda para hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nutrição para o corpo e para o cérebro. Vamos falar sobre quais são a importância de se prevenir deficiências nutricionais, por que o magnésio é importante, quanto que a gente precisa de magnésio, alguns mitos e verdades sobre o magnésio, e vamos tentar decifrar para ver se você está consumindo magnésio suficiente e como também suplementar se você estiver apresentando alguma deficiência de magnésio. Então, a alimentação é importante porque ele é o combustível, não só para o corpo, mas para o cérebro também. Hoje a gente sabe que muitos nutrientes participam da saúde cerebral e da saúde mental também. Então, a alimentação é importante para você se sentir melhor, para você ter mais energia, para estabilizar o humor, melhorar o açúcar do sangue, prevenir doenças crônico-degenerativas como diabetes, pressão alta, colesterol, né? Prevenir também alguns tipos de câncer. E também reduz, em termos de saúde mental, reduz o risco. Uma alimentação saudável pode reduzir o risco de depressão, de ansiedade e humor, melhora o humor também, tá bom? Então, quais são os nutrientes chaves para otimizar a sua saúde física e mental? Então, existem dois grandes grupos de alimentos, de nutrientes. Existem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, proteína, carboidratos e gorduras. As proteínas, elas contêm aminoácidos. Esses aminoácidos são importantes para a formação muscular, para a formação das células e também de neurotransmissores. Por exemplo, o triptofano, ele é um precursor da serotonina. Então, é importante que você forneça esses aminoácidos para o corpo para a saúde física e mental. Os carboidratos, principalmente os carboidratos de índice glicêmico baixo, aqueles carboidratos que não vão ser absorvidos rapidamente na corrente sanguínea, eles são importantes para fornecer energia para o organismo. As gorduras, o cérebro é um órgão que precisa muito de gordura. E quando a gente fala de gordura, principalmente as gorduras insaturadas, as gorduras que são gorduras que a gente chama de gorduras mais saudáveis para o corpo, as gorduras das oleaginosas, do peixe, das sementes. Vitaminas. As vitaminas são... Aí vem o segundo grupo de alimentos, de nutrientes, que são os micronutrientes. Vitaminas, minerais e
são os micronutrientes, né? Então, entre as vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12 também participam da função cerebral e da formação de neurotransmissores e de substâncias importantes para bom funcionamento mental. Os minerais, magnésio, zinco, selênio e ferro também participam da saúde cerebral e, consequentemente, da saúde mental. E a hidratação é extremamente importante. Hoje nós vamos falar especificamente do magnésio. O magnésio, ele é um micronutriente, como eu falei, ele é necessário em quantidades pequenas, mas se você não fornecer essa quantidade pequena para o organismo, você pode gerar deficiências nutricionais que a gente vai conversar daqui a pouco, tá bom? Então, por que a gente precisa de magnésio? O magnésio está envolvido em 80% das reações químicas do corpo, das funções metabólicas. Como, por exemplo, formação e regeneração do DNA, o metabolismo dos carboidratos. Então, para o alimento que contém carboidrato, para ele fornecer aquela energia para o organismo, o magnésio participa das enzimas para a extração de energia dos carboidratos. A síntese de proteína também o magnésio está envolvido. No relaxamento muscular, o magnésio é importante. Formação da membrana celular e também ativação da vitamina D. Então, esses são só alguns exemplos do papel do magnésio no organismo. Quem corre o risco de deficiência de magnésio? Existem algumas condições que colocam o indivíduo em maior risco de deficiência de magnésio. Por exemplo, pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, pessoas com problema de refluxo gastroesofágico, doença celíaca, inflamações do intestino, como a doença de Crohn, a colite ulcerativa, a cirurgia bariátrica, cirurgia de redução de estômago também tem um risco de deficiência de magnésio, dietas muito restritivas. Pessoas que tomam um suplemento de cálcio, porque o cálcio e o magnésio competem na absorção. Então, os indivíduos que consomem suplementos de cálcio podem correr o risco de deficiência de magnésio. E o estresse também é um dos responsáveis pela deficiência de magnésio. O que um baixo nível de magnésio pode ocasionar? Na verdade, pode ocasionar muitos, como o magnésio está envolvido em 80% das reações do corpo, a deficiência de magnésio pode causar problemas em praticamente todos os sistemas corporais. No sistema circulatório, pode ocasionar, por exemplo, arritmias cardíacas. Colesterol alto pode ser um dos motivos do colesterol alto pode ser a deficiência de magnésio. Na respiração, o sistema respiratório, asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, tá bom? Então, deficiência de magnésio pode se apresentar com essas duas condições. No sistema músculo-esquelético, dor nas costas, artrite, osteoporose, também pode ser consequência da deficiência de magnésio. Problemas metabólicos, então, resistência à insulina, diabetes e a síndrome metabólica também pode ser gerada pela deficiência de magnésio. No sistema nervoso central, depressão, ansiedade, enxaquecas também podem ser ocasionados pela deficiência de magnésio e algumas inflamações intestinais também podem ser ocasionadas pela deficiência de magnésio. Então, vamos lá. Se vocês quiserem participar pelo chat, legal, vou adorar ver a resposta de vocês. Mas se não, tentem pensar aí na sala de vocês, no quarto de vocês, sobre essas sentenças de verdadeiro ou falso. Então, primeira sentença de verdadeiro ou falso. Deficiência de vitamina D é comum no Canadá e pode influenciar a absorção de magnésio. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos lá ver a resposta. É verdadeiro, tá bom? Então, os baixos níveis de vitamina D, eles podem diminuir a absorção de magnésio. E aqui no Canadá, a deficiência de vitamina D é bem comum, porque nós somos um país de clima frio, nosso inverno é prolongado. As fontes alimentares de vitamina D são limitadas, então, principalmente, vitamina D a gente vai ter no peixe, no leite, que é fortificado com vitamina D. A luz solar é muito importante para a ativação da vitamina D no nosso organismo e, na verdade, o suplemento de vitamina D é extremamente recomendado para adultos. Então, geralmente, eu recomendo 1000 unidades de vitamina D por dia, tá bem? Segunda, verdadeiro ou falso? Magnésio é um mineral importante para o sono e para a produção de neurotransmissores. Então, papel do magnésio aí no sono e no relaxamento. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos ver. E
também é verdadeiro, tá bom? Então, o magnésio, ele faz parte da formação do neurotransmissor chamado GABA e também da melatonina. Deficiência de magnésio pode gerar a insônia e o suplemento de magnésio pode melhorar o tempo de sono, tá certo? Então, se você decidir tomar um suplemento de magnésio, talvez, se você tiver problema de insônia, à noite seria o melhor horário para você estar tomando esse suplemento de magnésio, tá bom? Mais um, suplemento de magnésio pode reduzir a frequência de enxaquecas. Também é verdadeiro, tá certo? Então, magnésio, a suplementação de magnésio pode reduzir não só a frequência, mas a duração e a intensidade das enxaquecas. Então, um estudo mostrou que tanto a frequência quanto a duração, quanto a intensidade pode ser reduzida em 41% em pessoas que tomam suplementos de magnésio, quando comparado a um placebo. E a recomendação seria 600 miligramas de citrato de magnésio por dia, por 3 meses. E aí, verificar se ocorreu uma melhoria no quadro da enxaqueca, tá bom? Suplementos de magnésio podem melhorar cãibras. Então, eu falei um pouquinho antes sobre o papel do magnésio no sistema músculo-esquelético. Então, será que tomar magnésio pode melhorar cãibras? Vamos ver. Nesse aspecto, os resultados são conflitantes. O magnésio realmente participa da contração e no relaxamento muscular. Mas as cãibras pode ser que esteja relacionado ao magnésio, mas pode ser que esteja relacionado a outros nutrientes também, como por exemplo cálcio ou potássio, até mesmo sódio. Pode estar relacionado não só a micronutrientes, mas também à hidratação. Então, se o indivíduo está desidratado, a chance de acontecerem cãibras é maior. Ficar sentado por muito tempo em uma posição, músculos tensos ou rígidos, circulação sanguínea precária também pode causar cãibras. Então, na questão de cãibras, nós não temos uma evidência muito forte sobre magnésio e cãibras por causa de todos esses outros fatores também que podem estar relacionados com o aparecimento de cãibras. E agora vamos falar um pouquinho da saúde feminina. Então, o suplemento de magnésio pode reduzir sintomas de TPM, de tensão pré-menstrual. E aí? Inchaço, oscilações de humor. Será que isso pode ser resolvido pelo magnésio? Sim. O magnésio pode melhorar os sintomas de TPM, pode melhorar a questão da mudança de humor, pode diminuir a retenção de líquidos e pode diminuir a enxaqueca pré-menstrual, tá bom? Então, a recomendação em se tratando de magnésio e tensão pré-menstrual é combinar o magnésio com uma vitamina B6. Tá bom? Então, a combinação de magnésio com B6 pode reduzir a ansiedade, durante a TPM, pode reduzir a tensão nervosa, a oscilação de humor e também a irritabilidade. Por que o magnésio participa da questão da conversão do triptofano em serotonina? Ele também tem um papel na prevenção da ansiedade e da depressão. Então, o magnésio também está associado a uma saúde mental, uma melhor saúde mental. Coração, doenças cardiovasculares também podem estar relacionadas com a deficiência de magnésio, principalmente a pressão alta e o colesterol alto. A suplementação de magnésio pode baixar a pressão arterial em pacientes que estão usando medicação antihipertensiva. E a gente vai ver também nos próximos slides que alguns medicamentos antihipertensivos para pressão alta também podem diminuir a absorção de magnésio. Então, é altamente recomendado pacientes em uso de medicamentos antihipertensivos ter uma suplementação de magnésio. Magnésio e diabetes também. A deficiência de magnésio acontece em 25 a 38% de pacientes com diabetes. Está também associado ao declínio da função renal. E a deficiência de magnésio ela é mais frequente em pacientes que não têm o controle da glicemia, o controle do açúcar não é adequado, tá bom? Qual é o nível normal de magnésio? Como é que a gente vai detectar uma deficiência de magnésio? A deficiência de magnésio, ela pode ser detectada através de um exame de sangue. O nível normal é de 0,85 a 0,95 milimol por litro. E o que a gente tem visto é que quando o nível de magnésio está abaixo de 0,85, já existe uma deficiência crônica de magnésio, porque os estoques de magnésio já foram depletados, tá certo? Então, se os níveis estiverem menores de que 0,75 milimol por litro, tem que tratar com suplementação.
Claro que também temos que focar nos alimentos ricos em magnésio, mas a suplementação tem que ser feita por 3 meses, pelo menos, tá bom? E daí testar novamente os níveis de magnésio. Quais são os sintomas de deficiência? Aí está a parte mais delicada. Porque como o magnésio está envolvido em várias funções do corpo, o sintoma de deficiência pode não ser claro, pode ser assintomático. Ou então, por exemplo, o indivíduo tem o controle da glicemia não está adequado. Ou então a pressão arterial está oscilando muito. O colesterol está alto. Isso pode ser um sinal de deficiência, tá? Então, e às vezes, nessa deficiência, o nível glicêmico, o nível de magnésio no sangue pode estar normal, mas mesmo assim a pessoa está deficiente porque os estoques de magnésio estão vazios, digamos assim, no corpo, tá bom? Por que hoje em dia a gente vê que é tão comum a deficiência de magnésio? Existem vários fatores para isso. Primeiro, baixo consumo de alimentos ricos em magnésio. A gente vai ver que a dieta atual, ela é baixa em magnésio. Existe também uma menor absorção de magnésio de acordo com o envelhecimento, com a deficiência de vitamina D também pode ocasionar uma menor absorção do magnésio e algumas medicações também podem diminuir a absorção de magnésio. E também existem perdas de magnésio através de diarreia ou de laxantes ou porque a pessoa tem diabetes ou consome álcool numa quantidade acima da segura, né? Então, em termos de medicação, as medicações que afetam os níveis de magnésio, os antiácidos, as medicações anti-refluxo são pantoprazol, por exemplo, ele diminui a absorção de magnésio. Os diuréticos, que são muitas vezes usados para tratar a pressão alta. Os antihistamínicos são medicações para alergias. Os corticoides e suplementos de cálcio podem diminuir a quantidade, a absorção de magnésio, tá certo? O cálcio, existem pessoas que precisam da suplementação de cálcio, mas tem que ter cuidado, porque a suplementação de cálcio pode diminuir os níveis de magnésio sanguíneo. E geralmente pacientes que usam suplementação de cálcio são aqueles pacientes com osteoporose. O que eu recomendo para os pacientes é tentar consumir o máximo de alimentos ricos em cálcio, porque quando o cálcio vem através dos alimentos, o corpo consegue equilibrar o cálcio e o magnésio. Mas quando vem através de suplemento, é mais difícil. Então, siga orientação médica, siga a orientação da sua nutricionista. Se precisar de suplemento de cálcio, vamos suplementar, mas tem que ter certeza também que o magnésio está equilibrado nesses casos, tá bom? Não tome suplementação sem recomendação médica, sem recomendação do seu nutricionista, tá bom? Nos alimentos, por que a alimentação, a alimentação está também afetando a concentração de magnésio no sangue? Porque a concentração de magnésio no solo também tem modificado. E a concentração de magnésio no solo afeta a quantidade de magnésio no alimento. Então, isso é um dos fatores porque a alimentação está afetando a quantidade de magnésio. Outro fator, o consumo de alimentos altamente processados. Os alimentos altamente processados, eles não são ricos em magnésio, tá bom? Então, alimentos refinados, alimentos com alto teor de farinha refinada, eles não contêm magnésio, tá bom? Eles não contêm muito magnésio. Então, o ideal é consumir alimentos minimamente processados. Então, aqui tem uma figura que é do Guia Alimentar Canadense. O ideal é consumir os alimentos que não tem muito refinamento, não tem muito açúcar adicionado, tá bom? Então, tentar balancear o prato com metade do prato, os vegetais, e a gente vai rever hoje nesse webinar quais são os alimentos que são ricos em magnésio. Mas se você já focar nos alimentos minimamente processados, isso já vai melhorar muito o seu consumo de magnésio na alimentação, tá bom? Então, a primeira coisa são os grãos integrais. Quando eu falo de grão integral, eu estou falando do trigo integral, da aveia, da quinoa. O que o grão integral tem? Ele tem essas 3 camadas que vocês estão vendo aqui nesse slide. Então, ele tem a camada externa, que é chamado de farelo, ou da casca. A camada do meio, que é chamada de endosperma. E essa parte amarela escura, que é chamado germe. O farelo, ele contém os nutrientes, os micronutrientes que eu mencionei. Então, contém as vitaminas, os minerais e a fibra. O endosperma, basicamente, contém carboidratos e um pouquinho de proteína. E o germe também contém minerais, vitaminas,
tá bom? O que acontece no processo de refinamento? Então, uma farinha integral e uma farinha branca, qual que é a diferença? Então, do lado esquerdo da sua tela, do seu slide, você está vendo um grão integral. Do lado direito, você está vendo um grão refinado. No grão refinado, são eliminadas duas partes do grão. Então, é eliminado o farelo, o bran em inglês, e é também eliminado o germe. Então, são eliminadas duas partes que são ricas em micronutrientes, em minerais e vitaminas. E também o magnésio. Então, quando se consome uma farinha branca, por exemplo, a quantidade de magnésio cai drasticamente. Então, quando você, entre um pão integral e um pão branco, prefiro o pão integral, porque ele vai estar mais completo. Não só de magnésio, mas de outras vitaminas e minerais também. Não que você tenha que eliminar completamente o pão branco da sua dieta, mas tenha com mais frequência o pão integral. De vez em quando, coma o seu pãozinho branco, mas tente focar mais nos alimentos integrais, tá certo? Então, aqui estão os alimentos que são ricos em magnésio na alimentação. Então, os grãos integrais, então o arroz integral, a aveia, o triguilho, todos esses alimentos são ricos em magnésio. Os feijões, qualquer tipo de feijão. Pode ser o feijão branco, o feijão marronzinho, carioca, que a gente chama do Brasil feijão carioquinha. Então, a combinação, por exemplo, arroz integral com feijão, maravilha para o magnésio. Tá certo? Então, são pequenas mudanças como essas que podem melhorar a sua absorção do magnésio. Semente de abóbora, ok? Então, também é bem rica em magnésio. As nozes, as oleaginosas, nozes, castanhas, né? Amêndoas, são ricas em magnésios. Os vegetais de folha verde escura, também ricos em magnésio. Espinafre, a couve, também ricas em magnésio, tá certo? Então, quanto de magnésio é necessário por dia? De acordo com a recomendação, o Recommended Dietary Allowance, que é o RDA, homens acima de 31 anos, 420 miligramas por dia, e mulheres, 320 miligramas por dia. 42 a 75% dos americanos não consomem o suficiente de magnésio. Esse é um dado americano, mas a estimativa canadense é bem parecida com essa também, tá bom? Então, vamos comparar duas refeições aqui. Vamos comparar um café da manhã que é baseado em aveia, leite, amêndoas e blueberries. Aproximadamente 150 miligramas de magnésio. Olha o café da manhã do lado direito. Um ovo com salsicha, torrada branca com manteiga e suco de laranja. 28 gramas de magnésio. A quantidade cai drasticamente. Então, por exemplo, o café da manhã número 1, vamos ver se eu consigo voltar aqui para o slide anterior. Então, o café da manhã número 1, ó, quase metade da quantidade recomendada para mulheres de magnésio. Enquanto o café da manhã número 2, aproximadamente não chega nem a 10% da necessidade atingida. Tá bom? Então, aqui novamente para mostrar que um café da manhã mais baseado em alimentos minimamente processados, grãos integrais e oleaginosas pode alcançar uma maior quantidade de magnésio na dieta, tá bom? Ok. Então, aqui, ó, eu botei uma lista de alimentos que são ricos em magnésio. Então, a semente de hemp, 3 colheres de sopa, 200 miligramas de magnésio. Olha só, quantidade boa, né? A semente de abóbora, 1/4 de xícara, 190 miligramas. A castanha do Pará, 6 unidades, 106 miligramas. O feijão preto, 120 miligramas por xícara. O espinafre cozido, 1 xícara, 156 miligramas. Semente de girassol, também é rica em magnésio, 113 miligramas. A quinoa, também contém magnésio. Castanha de caju, 1/4 de xícara, 116 miligramas. E o abacate, 58 miligramas. Outras fontes, todas oleaginosas, então são todas as nozes, castanhas, pecãs, todas essas sementes vão conter magnésio. Os grãos integrais, chocolate amargo também tem um pouquinho de magnésio, tá bom? E pequenos passos fazem diferença, então tente mudar um pouquinho a sua alimentação em cada refeição. Como é que eu posso melhorar aquela refeição para ter mais magnésio? Então, por exemplo, no seu lanche da tarde, se você gosta de um iogurte, adiciona um pouquinho de semente de hemp. Ou
pode adicionar um pouquinho de semente de abóbora na sua salada, para, em vez de usar crouton, usa uma semente de abóbora para ficar aquela sensação crocante na salada, em vez de usar um crouton, que é uma farinha branca, uma farinha refinada, e não vai te dar muitos nutrientes, tá bem? Ou então, no lanche da tarde, um punhadinho de nozes ou amêndoas. Isso já vai aumentar a sua ingestão de magnésio, tá certo? Alguns alimentos diminuem a absorção de magnésio, então tenta diminuir um pouquinho esses alimentos, como o quê? Café, o refrigerante e o álcool. Esses 3 alimentos, eles diminuem a absorção do magnésio no sangue, tá bom? Outra opção, outra alternativa são sais de Epsom, Epsom salts. Você encontra o Epsom salts em qualquer farmácia, é um pacotão assim, ó, de sal, parecendo um sal grosso. E aí você adiciona isso na água do banho. E esse magnésio vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea, tá bom? Então, o Epsom Salt, esses sais de Epsom, eles contêm magnésio. Então, pelo menos uma vez por semana, se dê esse direito de tomar um banho de banheira, colocando 2, para cada banheira, coloque 2 xícaras de Epsom Salts, de sais de Epsom. E aí, além também de melhorar seu magnésio, isso vai provocar uma sensação de relaxamento e também vai melhorar as dores, pode melhorar as dores musculares. Então, se foi aquele dia que você fez uma atividade física intensa, fez uma corrida, fez um treinamento forte, talvez uma banheira com sais de Epsom seja legal para repor o magnésio, que o estresse da atividade física também diminui a quantidade de magnésio no sangue, e também para essa questão do relaxamento muscular, tá bom? Algumas condições, existe uma evidência muito forte na literatura científica para suplementar. Então, existe a evidência de que a alimentação, o magnésio através dos alimentos é importante, mas existe a evidência da necessidade de suplementação também. Que condições são essas? A pré-eclâmpsia na gestante, a pressão alta, arritmias cardíacas, diabetes, colesterol elevado, enxaqueca, asma, depressão, ansiedade, tensão pré-menstrual e osteoporose. Então, nessas condições, a evidência é bem clara que o suplemento de magnésio, ele é recomendado, tá bom? Então, quanto de magnésio é preciso para corrigir uma deficiência? Se você não está tendo, se você tem aquele nível abaixo do que eu falei no início, vamos ver quanto que você tem que suplementar. Então, 300 miligramas de... Eu deixei os nomes em inglês, porque você vai... Na farmácia aqui são os nomes que você vai encontrar, tá bom? Então, 300 miligramas de magnesium glycinate, ou então 150 a 200 miligramas de magnesium citrate, ou 535 miligramas de magnesium chloride, ok? Então, evitar uma suplementação de magnesium oxide, é um tipo de magnésio, acima de 350 miligramas, porque pode causar diarreia, tá bom? E esse é o maior efeito colateral da suplementação, do excesso de suplementação. Então, suplementação de magnésio é relativamente segura. O único efeito colateral, se você suplementar demais, é diarreia, tá bom? Você vai sentir uma dorzinha abdominal e uma diarreia, tá bom? Então, não ultrapasse esses limites recomendados. Então, resumindo, a deficiência de magnésio é mais comum do que imaginamos. Então, o ideal é escolher alimentos ricos em magnésio todos os dias. Nozes, grãos integrais, leguminosas, vegetais de folha verde escura, para que as suas funções, aquelas 80% das funções metabólicas do organismo, funcionem bem, tá certo? Bom, então, é isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do webinar, tenham aprendido um pouquinho sobre o papel do magnésio nas funções corporais, estejam mais conscientes das medicações que afetam os níveis de magnésio, identificar os alimentos que são ricos em magnésio, se sentir mais confiante nos alimentos que podem ser adicionados na sua dieta, né? Quais são aquelas mudanças, pequenas mudanças que podem ser feitas e o que fazer caso seus níveis de magnésio estejam baixos. Se você precisar de mais informação, suplementação é uma questão séria, tá bom? Então, consulte o seu médico, consulte a sua nutricionista, sua dietitian. Como eu falei, eu trabalho no Hamilton Family Health Team, todos os médicos, nós trabalhamos com 160 médicos na cidade de Hamilton, Ontário. Então, esses médicos, eles têm o suporte de uma dietitian, de uma nutricionista no consultório. Se vocês fizerem parte do Hamilton Family Health Team, peça uma consulta com a dietitian para falar um pouquinho sobre o magnésio. Caso contrário, caso vocês não façam parte do Hamilton Family Health Team, a Dietitians of Canada tem no website deles tem um campo, tem uma página que é Find a Dietitian.
tá bom? Então, vocês podem procurar uma dietitian que possa recomendar para vocês essa suplementação correta de magnésio. E também a gente aceita perguntas. Se vocês quiserem mandar pergunta para a gente do Family Health Team, é só ir para a nossa página www.hamiltonfht.ca e mandar suas perguntas para a gente. Alguns websites que eu recomendo para os meus pacientes é esse unlockfood.ca. Esse site ele tem informações sobre nutrição, ele tem receitas, tem planos alimentares, é um site fantástico, feito por nutricionistas, feito por dietitians, e esse outro é chamado de Cooking Inspiration. Então, digamos que você gostou da ideia da semente de abóbora, mas você não sabe o que fazer com a semente de abóbora. Vá lá no site para ver se você acha alguma receita. Ou então com quinoa, ou arroz integral. Então, aprender um pouquinho a usar esses alimentos, tá bom? Existem grupos de nutrição online, todos são em inglês, por enquanto esses grupos, como esses grupos são longos, geralmente 4 aulas, uma vez por semana, eles infelizmente ainda estão sendo somente em inglês, mas eles são abertos ao público. Então tem o Healthy You e tem o Eating and Living Well with Diabetes, que vocês também podem se registrar, é aberto para toda a população, não só para os pacientes que são do Hamilton Family Health Team. E também a gente tem um canal no YouTube. Então, todas as nossas apresentações em português ou em inglês estão arquivadas. Então, em português, nós temos 3 seminários arquivados. Um sobre diabetes, um sobre comer emocional, principalmente durante a pandemia, muitas pessoas estão usando o alimento como forma de conforto e acabam comendo um pouquinho mais. Então, nesse seminário, foi não somente eu, mas a nossa conselheira de saúde mental, Carolina Silva. Nós duas falamos algumas estratégias sobre mindfulness, sobre como administrar o comer emocional. Vale a pena conferir esse webinar, foi muito interessante. E também sobre food and mood, que a gente falou um pouquinho sobre ansiedade, sobre depressão, o efeito da alimentação nisso aí. A Carolina Silva também participou dos 3 webinars, tá bom? Bom, então, obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acharam, né, do webinar today. Então, eu vou lançar um polling question, tá bom? E se vocês puderem responder, maravilha, tá bom? A gente usa esse questionário como forma de mapear qual foi a experiência de vocês. Então, é muito importante para a gente ter esse feedback de vocês, para saber como é que a gente pode melhorar da próxima vez, para saber se você teve algum problema técnico, quais são as sugestões para os próximos webinars. A gente vai ficar super contente. Então, eu vou deixar essas perguntas aqui na nossa tela por um tempo, tá certo? E se vocês tiverem alguma pergunta, pode também adicionar no chat de perguntas que a gente tem, tá bom? Então, de antemão, eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse webinar de hoje, tá certo? E se tiver algum problema técnico, fala pra gente o que vocês tiveram, o que aconteceu, que aí a gente vai tentar solucionar da próxima vez, tá bem? Então, tá bom? Então, eu vou encerrar nosso pool. Obrigada para vocês que participaram da nossa pesquisa, tá bom? E agora tá no tempo das perguntas. Então, hoje vamos ver, agradeço a todos vocês pela participação de hoje. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Deixa eu abrir aqui o meu chat. Não precisam ficar tímidos, não existe essa questão de pergunta certa ou errada. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá bem? Outra coisa também que geralmente os pacientes em consultório eles geralmente perguntam: Daniela, eu preciso mudar completamente minha alimentação para melhorar a minha saúde? O que eu falo para meus pacientes não, vamos fazer uma coisa de cada vez. Mudança não é fácil. Mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, não é fácil, né? Então, estabelecer objetivos pequenos e aos poucos ir adicionando, né? Então, pequenas mudanças podem melhorar muito a alimentação, tá bom? Então, como eu falei, talvez adicionar um pouquinho de semente de abóbora,
Ou então, tentar usar, em vez do arroz branco, o arroz integral. Ah, Daniela, mas eu não gosto de arroz integral. O que eu posso fazer? Uma sugestão, mistura 50%, 50%, para começar a treinar o paladar. Gosto a gente aprende, a gente tem o que a gente chama de memória gastronômica, né? Então, você está acostumado a esse gosto pela vida inteira, mudar agora vai ser difícil. Então, comece aos poucos, né? Comece misturando um pouquinho do arroz integral com arroz branco. Comece adicionando, por exemplo, os vegetais verdes escuros. Se você está fazendo um cozido, né? Um cozido de galinha, um stew, uma carne ensopada, joga um espinafre ali dentro. Tá fazendo um omelete, pica o espinafre, coloca ali naquele omelete. Tenta adicionar, né? Antes de tentar tirar um monte de coisa da dieta, tente ir adicionando. E depois a gente ajusta a dieta. Tá bem? Olha, pessoal, muito obrigada pela participação de hoje. Eu gostei muito de ter vocês aqui comigo hoje. Foi um prazer enorme. E vejo vocês. Vejo vocês na próxima vez, tá bom? Tchau, tchau.